Oi, dama. Tudo bem? Oi, Lara. Minha filha, até a minha filha entrou. Gente, primeira vez que eu tô usando a live, então me avisem qualquer coisa. Se tiver muito baixo, se o som aqui tiver também muito alto atrapalhando, tá bom? Amém, glória a Jesus. Glórias a Deus. Oi, Jaque, tudo bem? Vou entrando, gente, vou só esperar alguns minutinhos. Glória a Jesus, eu creio que o Senhor falará grandemente ao coração de vocês. Primeira vez, hein, gente, que eu tô fazendo a live. Não sei muito bem mexer. Só cliquei aqui no botão e foi. Glória a Jesus. O som tá muito alto, tá legal, tá conseguindo me ouvir? Deem só um joinha que estão conseguindo me ouvir. Só para eu saber que tá tudo certo. Pri, paz do Senhor, gente. Vou entrando, graças a Deus, o Senhor é bom. O Senhor nos permite, né, estar na presença dEle. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vou esperar mais uns 2 minutinhos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aos irmãos que quiserem compartilhar a live, amém? Como a dama até colocou aqui também, para a palavra alcançar mais pessoas. Creio que o Senhor falará grandemente aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Vou esperar mais uns 2 minutinhos e aí a gente começa, tá? Glória a Deus. Glória a Jesus. Rebeca, quanto tempo, a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Rebeca que foi do meu grupo de jovens quando a gente era bem novinha, ali na casa dos 13, 14, eu acho, por aí. Uma bênção. Que Deus abençoe. Acho que ela tá falando diretamente do Rio de Janeiro. Coisa chique. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Eu vou começar. Já são 9h06 por aqui, para a gente também respeitar os irmãos que entraram no horário. Amém? Quero desde já agradecer a cada um que está entrando na live. Eu creio que o Senhor falará com você grandemente. Uma palavra, né, que o Senhor colocou ao meu coração já há um tempinho, como eu havia até dito. É um projeto que o Senhor colocou ao meu coração para trazer aqui para o perfil também do Instagram, lives, pregações. Algumas pessoas que até comentam comigo, Laís, eu não gostaria de ir em algum culto também, acompanhá-la, mas você mora longe. Realmente, a gente aqui da Zona Leste, a gente costuma dizer que a gente se esconde. Então, eu creio que por meio dessas lives o Senhor
falará contigo também. Eu creio que vai ser uma bênção do Senhor. E a palavra que o Senhor me deu é algo muito lindo, algo que mexeu muito comigo, né? Uma palavra que transformou a minha vida e eu creio que transformará a sua também, em nome de Jesus. Amém? Glórias ao Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Tô vendo que alguns irmãos estão entrando, graças a Deus. O Senhor tem permitido, né, estarmos na presença dEle. Vamos orar, amém? Vamos orar antes de começarmos. Eu vejo que algumas pessoas estão ainda entrando, mas vamos fazer um momentinho de oração, a sua forma, a sua maneira. Eu não sei se você está na sua casa, não sei se você está voltando do seu serviço, não sei, mas da sua forma, da sua maneira, eu peço que feche os olhos, concentre os seus pensamentos no Senhor agora. Eu creio que esta não é apenas uma simples live, eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração grandemente, né? Porque algo que eu sempre costumo dizer, não é a quantidade, mas se a palavra ela entrar no coração, e ali, como diz a palavra do Senhor, como uma semente, e ali germinar e crescer e dar frutos, para mim é o que vai me agradar e me fazer continuar no projeto também. Então que o Senhor possa falar com você grandemente. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, estamos reunidos na Tua presença, Senhor. Meu Deus, para te adorar, para te glorificar, para ouvir a Tua voz, Senhor. Meu Deus amado e santo, algo que o Senhor tem colocado ao meu coração e eu creio, Pai, que o Senhor vai falar com cada um, Senhor, que está entrando nesta live, Senhor, e dispôs o coração, Senhor, para estar neste momento ouvindo a Tua voz. Meu Deus amado e santo, eu creio que o Senhor vai falar com cada um, meu Deus, de uma maneira maravilhosa e extraordinária, que é a forma que o Senhor sempre fala conosco. Deus, em nome de Jesus, neste momento eu peço, meu Deus amado e santo, que o Senhor tire, meu Deus, todo o comichão dos ouvidos, Senhor amado e santo, toda a barreira dos olhos, meu Deus, para que o Teu povo possa ouvir a Tua palavra. Meu Deus, se alguém na casa, Senhor, estiver sendo impedido de ouvir, se o inimigo, Senhor, tem enviado setas para que eles não venham ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo pelo poder que é no sangue de Jesus, todo mal lançado, toda seta, toda armadilha lançada, em nome de Jesus está repreendida agora. Meu Deus amado e santo, eu peço que o Senhor entre nos lares de cada um, Pai, que está ouvindo esta live, porque eu creio, Senhor, que a palavra do Senhor, meu Deus amado e santo, ela transpassa o tempo, meu Deus, ela vai além, Senhor, da tecnologia, meu Deus, o Senhor entra e faz, e liberta e transforma, Senhor. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor visite a cada um, Senhor amado, meu Deus, e que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar aos corações, meu Deus amado e santo, e que esta semente, Senhor, esta preciosa semente caia na boa terra, meu Deus amado e santo, e gere frutos, Senhor, cresça, meu Deus amado e santo, e gere frutos na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção e que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Eu peço que os irmãos já vai abrindo a Bíblia de vocês em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E se alguém puder colocar aqui, por favor, também, fixado, 1 Reis, capítulo 19, amém? Pra gente, enfim, deixar para que os outros irmãos que forem entrando venham ter a palavra também, amém? 1 Reis, capítulo 19, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Os irmãos acharam, amém? 1 Reis, capítulo 19. Amém, irmãos? Eu vou estar lendo aqui, glórias ao Senhor. 1 Reis, capítulo 19, vai dizer assim: Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito
e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4 é o versículo chave do tema de hoje, que diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou, ele disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, esta é uma palavra muito conhecida no nosso meio, mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração já faz um tempo, e é uma passagem muito forte, muito poderosa, da qual o Senhor nos permitiu também ouvirmos na noite de hoje. A palavra vai dizer acerca de um homem chamado Elias. E Elias, se a gente for folhear alguns capítulos anteriores aqui, ainda nesse livro em 1 Reis, nós vamos ver que Elias aparece primeiramente lá no capítulo 17, um homem que foi levantado por Deus para uma missão muito desafiadora, uma missão, vamos dizer, difícil, porque na época em que Elias se levantou, a nação ali de Israel estava bastante dividida, a adoração estava muito corrompida. Isso porque o povo de Deus, povo escolhido pelo Senhor, agora já não mais adorava somente a Deus, mas também dividia a sua adoração a Baal, a outros deuses. Então, enquanto uma vez eles faziam holocausto, prestavam cultos, ofertas ao Senhor, eles também dividiam de sobremodo para os deuses, para Baal. Isso porque o rei de Israel, o rei Acabe, ele era um rei que a palavra diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele corrompeu por meio de um casamento com Jezabel. Jezabel, que veio de uma terra idólatra, uma terra que era totalmente contra os princípios do Senhor, uma terra que adorava a Baal, uma terra de prostituição. E quando o rei Acabe, ele fez então essa aliança com Jezabel, e ali ele corrompeu, vamos dizer assim também, ao povo. O povo começou a dividir a sua adoração. Agora já não mais buscavam somente ao Senhor, mas também se dividiam para adorar a outros deuses, a deuses estranhos. Então Elias foi levantado pelo Senhor neste tempo. Imagina comigo o desafio de Elias, do profeta do Senhor, a ter que levar a palavra constantemente, dizendo ao povo: olha, a adoração é somente a Deus. O Senhor não se agrada dessa adoração corrompida. Ora adora a Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Ora faz holocaustos e adora também a outros deuses. O Senhor não tem se agradado. Então aqui nós falamos de um homem que foi levantado com esta missão. Nós vemos pelo capítulo 17, desde o capítulo 17, 18, vemos pelo 19 também, que Elias não era um simples homem, ele era um profeta que tinha intimidade com o Senhor. Nós vemos logo no capítulo 17 que Elias, ele se levantou e profetizou contra a terra, dizendo que não haveria chuva.
E nós sabemos pela palavra que ali houve uma sequidão tão grande naquela terra. Ali que o povo começou a sofrer muito, porque imagina só comigo, não chove, então acaba que você não tem as plantações. O povo começou a sofrer muito de fome. Isso porque o povo não queria entrar na lei do Senhor, na obediência. E a palavra diz que durante este tempo, Elias foi alimentado pelos corvos, porque o Senhor deu uma ordem aos corvos: olha, vocês alimentarão o meu servo. E a palavra diz que Elias nesse tempo ele ficava abrigado perto de um rio sazonal, aonde ali ele tinha água e os corvos vinham e o alimentavam. Glória a Jesus. A palavra diz que esse mesmo Elias, depois de um tempo, o Senhor disse para que ele saísse e fosse para outra terra, para Serepta, que lá uma viúva iria o alimentar, iria ajudá-lo também. E a palavra diz que essa viúva o recebe, dá a ele alimento, dá a ele comida, dá a ele água. E nesse mesmo tempo em que Elias estava juntamente na casa dessa viúva, a palavra diz que o filho dessa viúva veio a falecer. E algo muito extraordinário aconteceu, irmãos. A palavra diz que Elias orou ao Senhor. A palavra diz que ele se deitou sobre o corpo daquele menino por 3 vezes. Glórias ao Senhor Jesus. E a vida voltou ao corpo daquele menino. Glórias a Deus. A palavra diz que pelos olhos eles viram, eles contemplaram, aleluia, a vida retornando ali naquela criança, no filho da viúva. A gente também conhece Elias pela grande manifestação do poder de Deus ali no Monte Carmelo, quando Elias fez uma prova literalmente de fogo, convidando os 450 profetas de Baal para que fizessem um holocausto e orassem ao Deus deles, orassem a Baal, para que o Deus que respondesse com fogo, se fosse o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, ou se seria o Deus de Baal, se seria ali o Deus daqueles profetas. E nós conhecemos, nós sabemos o que aconteceu, irmãos. A palavra diz que Elias orou ao Senhor, pedindo fogo do céu. E a palavra diz que o Senhor enviou fogo, que chupou todo aquele holocausto, levou para si. E isso, irmãos, não foi algo escondido, somente quem viu foi Elias e aqueles profetas, mas foi diante dos olhos do povo. Aleluia, glória a Jesus. Eu posso imaginar o povo vendo pelos olhos, da mesma forma que você me vê, e eu vejo aqui, não estou vendo vocês, mas eu vejo que vocês estão aqui comigo, desta mesma forma, olho físico, material, glórias ao Senhor Jesus. O povo viu. 450 profetas de Baal precisaram ver também. O rei Acabe viu quem era Deus em Israel. A palavra diz que o fogo desceu do céu e consumiu aquele holocausto. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. É desse Elias que nós estamos falando. Um homem que pôde contemplar o sobrenatural do céu. Um homem que viu com os seus próprios olhos o Deus que faz, o Deus que é poderoso, um Deus que dá vida, um Deus que manda fogo do céu, um Deus que manda corvos alimentar se preciso for, sustentar. Elias viu. Esse mesmo Elias que depois desse feito do Monte Carmelo, ele também orou ao Senhor pedindo chuva novamente para a terra. E a palavra diz que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e essa nuvem chegava, aleluia, e com ela veio chuva, aleluia, para trazer ali vida, né, para a plantação, para o povo novamente, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Nós estamos falando de um homem, de um profeta de Deus que experimentou o sobrenatural. Não era qualquer pessoa. Quem sabe ao redor de Elias até criam no Senhor. Mas Elias era diferente porque ele experimentou. Eu costumo dizer que um pedacinho do que é o céu. Aleluia, Elias pôde ver, glórias ao Senhor Jesus, as mãos do Todo-Poderoso, o que o Senhor ele faz. E a palavra diz que depois de tudo isso, o rei Acabe então, ele vai até Jezabel, a sua esposa, e diz assim: olha, Elias, o profeta de Deus, ele
veio sobre nós e fez um grande desafio, desafiando os deuses de Baal, Deus de Jezabel inclusive, e o Deus de Elias, glórias ao Senhor Jesus, mandou fogo do céu. Ele se provou Deus grande, Deus poderoso. E a palavra diz que Jezabel então, ela se irou de tal maneira que ela ameaçou Elias, dizendo: olha, não sei o que os deuses podem fazer comigo, mas amanhã a esta hora Elias já estará morto. E a palavra diz, irmãos, que esta ameaça de Jezabel soou para Elias de uma forma que fez com que Elias temesse. E aqui nós já estamos no capítulo em que nós lemos, no capítulo 19. A palavra diz que Elias, ele temeu a esta fala de Jezabel, dizendo que ela o mataria. E ali então ele vai com o seu servo, com o seu moço, deixa esse servo em um determinado lugar e ele caminha até o deserto. A palavra diz que essa caminhada dele era uma caminhada de um dia e ele vai só. Então imagina comigo um homem andando no deserto, eu creio que com muito sol, quem sabe aquele chão árido, quem sabe os seus pés já estavam ali machucados de andar, porque um dia a gente anda uma longa distância ali sozinho, eu creio que com fome, com sede. A palavra diz que Elias, temendo ao que poderia acontecer com a sua vida, ele caminha então ao deserto até que ele encontra um pé de zimbro e ali ele se assenta naquele lugar e ele ora ao Senhor. A palavra diz que Elias então ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, basta, toma para ti a minha vida, Senhor, porque daqui eu não posso mais. Senhor, eu cheguei no meu limite. Quem sabe você que está me ouvindo aqui agora tem feito como Elias. Quem sabe você chegou nesta live dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou no meu limite. Ou quem sabe você até disse: Senhor, eu passei do meu limite, Senhor. Meu Deus, basta, porque eu não sei o que será de mim. Aqui nós vemos a situação de um homem que, além do medo, e aqui, irmãos, é interessante porque Elias não temia a morte, porque se a gente for verificar, Elias pediu a morte. Então não era a morte que ele temia, mas Elias estava com um sentimento de frustração. Porque aqui no texto diz, em várias passagens, que Elias dizia assim: Senhor, eu fui tão zeloso com a tua palavra. Eu fui tão zeloso, Pai, com o que o Senhor confiou em mim. Meu Deus, quantos pararam no meio do caminho? Quantos, Senhor, deixaram o Senhor? Quantos fizeram altares a Baal que outrora buscavam ao Senhor, mas eu não. Eu continuei zeloso ao Senhor. Aleluia, para agora, Senhor, isso acontecer comigo é como quem diz assim: Senhor, eu fiz o que o Senhor me ordenou. Senhor me enviou a lugares e eu fui. Senhor me deu a palavra e eu falei. Meu Deus, o Senhor confiou em mim obras e eu fiz, Senhor. Mas agora eu estou nas mãos do meu inimigo, Senhor. Será que eu caminhei para morrer aqui nas mãos do meu inimigo? Quem sabe você está hoje nesta situação, olhando e falando: Senhor, mas Senhor, eu tentei, eu busquei, eu fiz para o Senhor e agora na situação em que eu estou eu vou morrer desse jeito? Quem sabe de uma forma humilhada, quem sabe nas mãos de Satanás. Senhor, é desta forma, meu Deus, que acaba o meu ministério, é dessa forma que a minha situação se encerra, Senhor. Quem sabe você entrou nessa live assim como Elias estava, com esse sentimento de frustração, com esse sentimento era um medo misturado com essa frustração. Quem sabe você entrou desta forma aqui. Mas o pé de zimbro, aleluia, em que Elias ali se encostou, e eu creio que até mesmo de uma forma involuntária, como quem diz: só vejo este lugar para eu me abrigar, eu vou me abrigar aqui mesmo. Mas quem sabe não era involuntário, era a própria mão do Senhor ali, porque uma árvore no deserto, quem sabe foi preparada pela própria mão do Senhor, para que Elias pudesse ali ter um refrigério, porque imagina, irmãos, uma caminhada de mais de um dia,
Minha palavra fala uma caminhada de um dia, num deserto, pensa o calor, sem comer, sem beber. Talvez os pés dele já estavam machucados, quem sabe você se encontra assim. Parece que o sol machuca a sua pele, parece que você caminha e as sandálias já machucam, aleluia, e já há feridas nos teus pés, aleluia, e você de uma forma involuntária caiu aqui nesta live. Quem sabe essa live para você hoje é como o pé de zimbro para Elias, um lugar de refrigério. Aleluia, quando aquela árvore ali veio, a abrigar Elias, é como se fosse a própria mão do Senhor protegendo, irmãos, porque no nosso momento de maior fragilidade, no nosso momento de fraqueza mesmo, quando nós nos debruçamos na presença do Senhor e falamos, Senhor, basta, Senhor. Aleluia, Senhor, o meu limite, Senhor, eu não vou conseguir. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe até onde nós conseguimos, irmãos. O Senhor sabe de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Aleluia, glórias ao Senhor. Quem sabe ali, essa árvore veio como uma proteção para Elias. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre o zimbro e as suas propriedades. E eu vi que a folha do zimbro, a folha do pé de zimbro, tem várias propriedades medicinais, e uma das partes foi a que mais me chamou a atenção, que diz que a folha do pé de zimbro, ela incentiva ao descanso. Ou seja, quando você consome, você consegue ter tranquilidade, é como se aquele sentimento que você tava, você fica mais tranquilo, aquela ansiedade, você consegue dormir. É um chá para quem, assim, a folha é usada para quem tem insônia, é uma folha que te traz um incentivo ao descanso. E ali eu falei, Senhor, agora eu entendi. Ali para Elias, achava que aquele pé de zimbro seria o seu fim. Aqui será a minha morte. Para mim, o Senhor me levará aqui, é o meu limite. Aleluia, mas o pé de zimbro para Elias foi o descanso que o Senhor colocou sobre a vida do profeta. Porque assim, irmãos, às vezes nós caminhamos, e o Senhor prepara pra gente, muitas vezes, o refrigério só pra gente respirar. Respirar, porque a palavra diz, e nós vamos chegar lá, mas a palavra diz que a caminhada de Elias era longa, e a tua caminhada é longa, você não vai parar. Aleluia, glória a Jesus, ainda não é tempo de parar. Tem obra para ser realizada. Quem sabe hoje essa live para você é como se fosse esse pé de zimbro. Aleluia, onde o Senhor te colocou aqui, te convidou para ouvir esta palavra como um incentivo a um descanso, a um refrigério. Agora você vai respirar e vai ouvir a voz do Senhor. Porque Elias estava tão atribulado com a situação da qual ele foi acometido, com aquelas palavras de que Jezabel mataria, porque, irmãos, Jezabel já tinha dizimado muitos profetas de Deus. Então Elias estava temendo que aquilo também fosse acontecer com ele. Quem sabe você está aqui hoje e você sente isso no seu coração. Meu Deus, parece que daqui eu não vou avançar. Parece que a situação em que eu cheguei é essa, Senhor. E eu vou ficar desta maneira. Aleluia, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para que você ouça a voz dele com clareza. Glória a Jesus. Que não é o fim, mas é o começo de uma grande caminhada. Aleluia, a palavra diz que Elias, então, ele faz essa oração do basta, Senhor. Basta, Deus, leva a minha vida. E ali ele se deita e dorme debaixo do zimbro. A palavra diz no versículo 5, eis que um anjo o tocou. Ele disse, levanta-te e come. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, o anjo é a providência do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, glória a Jesus. O anjo, irmãos, enviado do céu. Entende o privilégio, aleluia, que o Senhor hoje entrega nas tuas mãos. Que palavra abençoada. Aleluia, uma provisão sobre a tua vida, um refrigério. Aleluia, o anjo tocou Elias e disse o que? Levanta.
Irmãos, o teu lugar não é de prostração. Não é para você ficar assim, meu Deus, nada vai acontecer na minha vida. O Senhor manda dizer, levanta e come. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, porque a caminhada é muito longa. E ali a palavra diz, e esta parte me chamou tanta atenção que eu até grifei, porque para a gente poder observar como que o cuidado do Senhor é perfeito e é completo. Versículo 6 diz, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Irmãos, não era simplesmente um pão que foi posto ali, Elias, levanta. Não, irmãos, teve um cuidado do céu. Um pão cozido sobre pedras em brasa. Quem que faz isso, irmãos? É somente o Senhor, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Irmãos, e aquele alimento, aquele pão e aquela botija, glória a Jesus, foi algo tão poderoso, mas tão poderoso que a palavra diz que Elias comeu enviado pelo anjo ali por 2 vezes. E aquele alimento foi tão revigorante, aleluia, para a vida de Elias, que a palavra diz que por conta desse alimento, deu força para que ele caminhasse 40 dias e 40 noites. Aleluia. Sabe o que o Senhor está mandando dizer hoje aqui por meio desta live? Coma da minha palavra e beba, aleluia, a água da fonte da vida que o Senhor tem para ti. Porque é desta forma que você será sustentado, terá força, vigor para caminhar. Aleluia, irmãos, não é tempo mais de parar. Não é tempo de fazer como aquela nação que estava cocheando ali em 2 pensamentos. Aleluia, eu sei que muitas vezes é um peso, seja ministerial, seja dentro de casa, seja uma situação, pode ser financeira, pode ser de relacionamento, pode ser na sua casa, pode ser na igreja, eu não sei, mas o Senhor, Ele conhece. Quem sabe você está aqui, você está ouvindo essa palavra, aleluia, e você está dizendo, Senhor, essa palavra é para mim porque eu cheguei no meu limite. Aleluia, e o Senhor conhece, irmãos, o nosso coração, Ele sabe exatamente até onde a gente consegue ir. Aqui para Elias era o basta. Imagina um profeta que conhecia o Deus Todo-Poderoso no profundo, na intimidade. Elias via o sobrenatural, então ele sabia que Deus era poderoso. Mas ali para ele estava uma carga tão grande. Irmãos, Elias viu com os próprios olhos fogo cair do céu, o menino levantar, estava morto, reviveu. Elias foi alimentado, o Senhor falou para os corvos, olha, alimenta ele, e ele foi alimentado. Agora nós temos diante de Elias, o anjo tocou sobre ele, aleluia, aleluia, e trouxe a ele comida e água para ele se alimentar. Nós estamos falando de um homem que tem experiência, aleluia, o Senhor está falando com pessoas que têm experiência com ele, aleluia, com pessoas que já viram o sobrenatural, aleluia, mas estão cansadas, aleluia. Esta live hoje te serve como este pé de zimbro. Esta live hoje é o incentivo ali para você respirar. É o descanso que o Senhor está dizendo para ti. Olha, filho, olha, filha, eu te chamei hoje para ouvir a minha voz, porque você está tão focado no problema, na situação, que você já não tem a clareza da minha voz. Aleluia, mas hoje essa palavra veio para que você coma desta palavra e beba da água da fonte da vida. Aleluia, para que você fique forte, revigorante e continue no teu ministério, continue a caminhar, não pare, irmãos, não pare. O que o Satanás quer é lançar seta para você parar, para você desistir, para você desanimar, para você querer falar, mas eu parei por causa de fulana, mas alguém me irrita tanto que eu já não consigo. Irmãos, deixa isso para lá, isso é seta, é diabo na cabeça para querer fazer com que você perca o que o Senhor tem para ti. Em nome de Jesus, ouça essa palavra que veio do Senhor, essa palavra é do céu. Aleluia, da mesma forma como há algum tempo eu estava assim também, eu precisava ouvir. Sabe quando você chega no limite? Eu lembro, eu estava na igreja, a irmã Priscila está aqui ouvindo, ela vai se lembrar. Eu cheguei num limite,
numa época da minha vida, ministerialmente, eu falei, Senhor, e agora? Meu Deus, mas fala comigo, e o Senhor enviou esta palavra para falar. A Pri vai se lembrar, porque nesse mesmo dia o Senhor falou para mim, e eu estou te dando um abraço do Espírito Santo. E esse abraço veio, e a Priscila que me abraçou. E foi algo tão assim de Deus. Aleluia, irmãos, que aquela palavra e aquele abraço se juntou e me deu uma força para eu caminhar, para eu não parar no meio do caminho. Quem sabe é que essa palavra está te abraçando. O Espírito Santo do Senhor, aleluia, está te visitando na sua casa, no seu trabalho, na sua volta para casa. Eu não sei aonde você está, aleluia, mas o meu Senhor contempla o teu coração. E o meu Senhor conhece os teus limites. O meu Senhor conhece a tua oração. E assim como Elias orou dizendo, Senhor, me dê um basta. Aleluia, o céu respondeu a Elias de uma forma diferente. Já pensou? Se em todas as nossas orações o Senhor concedesse o que a gente muitas vezes pede? Quem sabe você falou, Senhor, olha, vou entrar lá na live e depois eu não quero saber de mais nada. Quem sabe você falou, Senhor, o negócio tá tão difícil que eu acho que eu vou largar a mão, vou deixar pra lá mesmo. Quem sabe você está desse jeito hoje. Aleluia, mas o céu responde diferente sobre a tua vida. O Senhor não veio para matar Elias, mas o Senhor ele veio para trazer vida a Elias. O Senhor hoje, por meio desta palavra, está trazendo vida sobre você, vida sobre a tua casa, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor transpassa a tecnologia, a palavra do Senhor ela entra. Aleluia, a palavra do Senhor ela despedaça o jugo. A palavra do Senhor liberta, transforma. Irmãos, a palavra do Senhor é poderosa. Creia nesta palavra, aleluia, glória a Jesus. Eu creio que o Senhor está falando contigo nesta noite, por meio desta palavra. Aleluia, Jesus, não pare. Pare de ouvir vozes. Você não vai conseguir, desista. Em nome de Jesus. Se o Senhor, ele te conhece, conhece o teu limite e te convidou a estar nessa live, você acha mesmo que Deus quer que você pare, desanime, entregue tudo, deixe pra lá? Você acha mesmo? Mas Deus tem planos tão lindos, irmãos, mas coisa tão maravilhosa para fazer, mas você não pode parar. Aleluia, a palavra diz aqui que Elias, ele se alimentou e ainda teve força para caminhar e foi caminhar no deserto. 40 dias e 40 noites, mas que alimento é esse? A palavra. Hoje nós estamos diante, aleluia, da nossa maior bênção, que é a palavra do Senhor. Aqui é o Senhor falando conosco, eu, aleluia, te dou do que comer e o que beber para que você tenha vida. O céu responde diferente sobre ti. Aleluia, se você disse, eu não aguento, eu não posso, eu não vou mais além do que isso, mude a tua oração hoje, dizendo, Senhor, eu ouvi aquela palavra da live lá. Senhor, e eu sei que o Senhor falou comigo no profundo, porque eu já queria desistir, eu já estava no meu limite, eu já estava no meu basta, Senhor. Meu Deus amado, em nome de Jesus, entra, Senhor, e faz. Ora dessa maneira. Ora para que o Senhor traga vida e que estas setas sejam rompidas, em nome de Jesus. Porque o que Deus tem é maravilhoso sobre a tua vida. O que Deus tem para fazer é dar vida. E por meio de ti outras pessoas terão vida, porque você vai levar esta palavra maravilhosa que transformou a tua vida. Aleluia, numa simples live. Às vezes você nem estava, meu Deus, eu vou entrar lá. Nem estava esperando muita coisa. Mas o Senhor falou contigo porque é a palavra dele, não sou eu, não é pastor, não é pastora, mas é a palavra dele, aleluia. Deus é tão bom que preparou até os detalhes para Elias. Um pão cozido sobre pedras em brasa. Vê que Deus chique é esse que a gente serve? Que Deus maravilhoso é esse que a gente serve, irmãos? E uma botija de água. Elias pediu a morte, Deus trouxe vida. Deus trouxe alimento, Deus trouxe o que beber. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, esse Deus é maravilhoso demais. É por isso que nós não podemos parar.
Não pare, irmãos, a caminhada muitas vezes é difícil, é árdua. Às vezes o Senhor te chamou para um ministério tão difícil, desafiador, quem sabe? Aleluia, quem sabe a situação que você está passando é tão difícil. Ah, Laís, mas você não sabe o que eu estou passando. Cada dia parece que eu tenho que matar um leão e aí aparece outro leão. Mas é tanto desafio, irmãos. Olha o desafio que Elias teve aqui. E é interessante que Elias estava nessa situação de frustração, prostrado. O anjo disse, levanta e come, porque o Senhor não nos quer prostrado, mas de pé. E a palavra diz aqui no versículo 18, veja bem, o Senhor falando com Elias. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Elias dizia constantemente, Senhor, eu zelei pela tua palavra. Eu fiz o que o Senhor me ordenou fazer. E outros deixaram, outros fizeram altares, outros deixaram o Senhor. E eu fiquei só. Elias dizia, eu estou só. Eu não tenho mais ninguém, Senhor. Eu não tenho ninguém. Todos os profetas que haviam perto de mim foram mortos por Jezabel. Foram mortos à espada. Eu não tenho mais ninguém. E aí o Senhor respondeu para Elias na nossa linguagem. Mas quem disse que você está só? Quem disse que é só você que está na peleja? Tem 7.000 que eu conservei. Estes não se prostraram. Homens de Deus. Aleluia. E você vai voltar lá. Porque você não está só. Quem sabe você está me ouvindo e acha que você está sozinha nessa peleja, está sozinho. Ah, meu Deus, mas é só eu, ninguém mais, ó Senhor. O Senhor está dizendo hoje, mas quem disse que você está só? Irmãos, somos um corpo, conectados na cabeça que é Cristo. E nós, enquanto corpos, é um ajudando o outro. Eu costumo falar com os irmãos que me chamam no particular, a gente conversa. Eu falo, irmão, é eu orando por você, você orando por mim, eu oro pelo teu ministério, você ora por mim, é a gente se ajudando, tá passando por peleja, eu também tô, mas a gente se une, aleluia, como um corpo, uma comunhão, aleluia, a gente vai avante, é guerra, é batalha, é difícil, mas eu te ajudo, você me ajuda e a gente vai vencer, aleluia, porque quem está à frente é Cristo. Aleluia, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Tem como você colocar isso na sua mente? Que nós servimos a um Deus dos exércitos, o general de guerra, o guarda de Israel, um Deus que não dorme, não tosqueneja, um Deus maravilhoso, aleluia. Coloca isso de uma vez por todas, aleluia. Abra o teu coração e ouça esta palavra, glórias ao Senhor Jesus, porque na peleja, na guerra, tem outros também. Estamos todos ali em guerra, pelejando. Aí um cai, a gente levanta, vamos irmão. Aí a sandália do pé machucou, não, a gente troca a sandália, eita meu Deus, a gente troca a sandália e a gente vai junto, e a gente vai guerreando junto. Irmãos, o que o Senhor está dizendo? Não está sozinho, não está sozinho. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Aleluia, glória a Jesus, ainda tem aqueles que ainda querem alguma coisa com o Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, eu estava prostrada, mas eu creio que por esta palavra o anjo me deu um chacoalhão. Aleluia, no lugar onde eu tô, pode estar na cama, no sofá, eu não sei onde você tá, no trem, no ônibus. Mas o anjo do Senhor está te dando um chacoalhão e dizendo, você não vai parar. Coma e beba dessa palavra. Assim como você, tem outros também que estão na peleja, que precisam uns dos outros. Se a gente para, irmãos, é como se o exército estivesse ali em defasagem. A gente precisa um do outro, caminhando. Aí cai, não, mas a gente tá aqui, ó. Vamos junto, vamos buscar, vamos adorar. A gente tá em guerra. Aleluia, glória a Jesus. Mas é um pelo outro, aleluia. E o Senhor à nossa frente. Não pare, não desista. Tá difícil, aqui para Elias também tava. Um homem que conhecia tanto a palavra do Senhor, um homem que via o sobrenatural do Senhor assim de pertinho. Com os olhos assim, ó, físicos, esse mesmo olho que você também tem, que você vê as coisas, que você tá olhando esse celular, ele via assim. Imagina eu e você ver o fogo do céu caindo. Irmãos, esse sobrenatural, é esse tipo de homem que a gente tá falando, aleluia, que já viu. Eu creio que se a gente abrir aqui e pedir, para que os irmãos coloquem aqui testemunho, se já viu do sobrenatural do Senhor, eu tenho certeza que você vai dizer, eu já vi sim. Aleluia, então por que
quer parar e desistir? Pare não, irmãos. Essa live serviu para ti como um pé de zimbro, descanso, respirar. Fez você ouvir a voz do Senhor com mais clareza. Aleluia, glória a Jesus. E você agora sabe que o Senhor conhece o teu limite, por isso te trouxe nessa live aqui, para que você respirasse. Aleluia, recebesse o refrigério, descanso. Mas agora o anjo te alimentou pela palavra, o Senhor te deu a palavra. Aleluia, o Senhor te deu do que beber. Aleluia, glória a Jesus. Você já sabe que não está só, que é eu por você, você por mim. E juntos nós vamos buscar a presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, irmãos, receba esta palavra que veio do céu. Não pare, não desista, não desanime. Glórias ao Senhor Jesus. Se você já estava fazendo aquela oração, como eu disse, Senhor, vira hoje, vamos orar. E você vai dizer, eu vou dizer daqui, você vai dizer daí. Senhor, eu ouvi a tua palavra. Senhor, essa palavra foi para mim porque o Senhor sabe do meu limite. O Senhor sabe que eu já ultrapassei até. Mas, Senhor, assim como Elias também pediu aqui a morte, pediu, Senhor, um basta na situação. Mas o Senhor enviou vida para ele, envia vida para mim também. Aleluia, da mesma forma que o Senhor respondeu, diferente responde, aleluia, para mim também. O cenário vai mudar, mas você não pode parar e desistir. Se você quer caminhar com o Senhor, aleluia, glória a Jesus, não desista. Amém. Irmãos, vamos orar da forma em que você está. Feche os teus olhos, se possível. Se você não conseguir fechar os olhos, se concentra nesse áudio. Ore ao Senhor. E nós vamos orar para que a nossa oração mude. A gente tem que orar diferente, a gente tem que falar, Senhor, eu estava como Elias, mas hoje, Senhor, eu também vou sair como Elias, mas o Elias aqui do final do capítulo, aleluia, um Elias que foi alimentado pelo Senhor, e um Elias que saiu forte, saiu caminhando, e viu que ele não estava só, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos reunidos, Senhor, ouvindo a Tua palavra, ouvindo o que o Senhor tem aos nossos corações. Pai, eu creio que a Tua palavra, Senhor, foi de encontro a muitas vidas, muitas pessoas que já estavam no seu limite, que tinham dito, Senhor, olha, se o Senhor não falar comigo, Senhor, quem sabe eu vou desistir. Quem sabe assim como Elias, Senhor, pediram um basta, Senhor. Aleluia, mas o Senhor os convidou a esta live para ouvir esta preciosa palavra. Deus, em nome de Jesus, toma cada um, Senhor. Meu Deus, dê força, dê vigor, sustenta. Assim como esse alimento, Senhor, sustentou a Elias, faça o teu povo também, Senhor. Aleluia, ser sustentado, dê força. Meu Deus, porque é a tua palavra que nos traz a vida. É a tua palavra, Senhor amado e santo. O salmista diz, na minha angústia, a tua palavra me vivifica. É a tua palavra que nos ajuda, Senhor, a caminhar. É por meio de ti, Senhor. Meu Deus, ajuda o teu povo a não parar, a não desistir. Meu Deus, da mesma forma como o Senhor respondeu diferente a Elias. Meu Deus, eu creio que essa palavra entrou, Senhor, trazendo vida. Aleluia, Pai, para esta pessoa que está me ouvindo, para os lares destas pessoas. Meu Deus, entra nessa situação, Senhor amado e santo, e ajuda a cada um, Senhor, conforme a tua vontade. Conforme o teu querer também. Senhor, nos dê força. Meu Deus, nos dê estratégia. Equilibra as nossas emoções também. Porque Elias aqui estava, Senhor amado, com os seus sentimentos de medo, frustração. Meu Deus amado e santo, quem sabe, Senhor, como estava realmente a mente e o coração daquele homem. É somente o Senhor. Da mesma forma que somente o Senhor conhece a mente e o coração dos meus irmãos. Mas eu peço em nome de Jesus, meu Senhor, meu Deus, entra, Pai, meu Deus, traga o equilíbrio das emoções, meu Deus amado e santo, faça o teu povo entender que o Senhor é soberano, Senhor, aleluia, Jesus é soberano, aleluia, Pai, nós não vamos parar. Eu profetizo que o teu povo não vai parar. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra veio como vigor sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a presença de cada um aqui. Eu vejo
Tanta gente, meu Deus, a Neia, um beijo, Neia. Glória a Jesus, diretamente lá de Ibiúna. A Bruna, glória a Jesus. Lesca Barbosa, acho que é assim, me perdoe se eu falar o nome errado. Que Deus abençoe. O Gui, Deus abençoe, Gui. A Pri também. A Dama. A Ingrid, oi Ingrid, Deus abençoe sua casa. Aleluia, glória a Jesus. Ao Rodrigo, que Deus abençoe. A Lara, Deus abençoe. André, glórias ao Senhor, Deus abençoe você também. Irmãos, tanta gente, glórias a Deus. Eu fico muito feliz mesmo, por cada um de vocês estarem aqui, que essa palavra venha entrar ao coração de vocês. Meditem nesta palavra também. E eu creio que o Senhor há de nos preparar na semana que vem para estarmos aqui, na segunda-feira, às 9 horas. Aleluia, falando do Senhor, de uma palavra, de uma outra palavra que o Senhor colocar aos nossos corações. Mas em nome de Jesus, se você estava se sentindo assim fraco, aleluia, veja como o Senhor é tão cuidadoso que na nossa fraqueza o Senhor vem com uma palavra tão maravilhosa. Em nome de Jesus, receba esta palavra que vem do céu e continue comigo. Eu creio que nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, aqui às 9 horas. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. A Cíntia, um beijo, Cíntia, minha psicóloga, gente, uma bênção do Senhor, mulher de Deus também, missionária no reino. Que Deus abençoe a cada um, mesmo não tendo mencionado, eu vi aqui vocês. Que Deus abençoe a Mila Araújo. Que Deus abençoe vocês, gente, de uma forma transbordante, amém? Que os céus estejam abertos sobre a vida de vocês e as bênçãos caiam sobre a vida de vocês e os lares também. Que Deus abençoe a cada um. Obrigada por estarem aqui comigo. Uma ótima noite de sono e descanso para vocês. Amém? Que Deus abençoe.